Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 27 ao 29. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículos 27 ao 29. Eu quero pensar um pouquinho aqui com vocês hoje sobre o tema da simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Vamos ler para isso então 1 Coríntios 1, do 27 ao 29. Está sendo projetado ali, os irmãos podem acompanhar, mas eu vou ler aqui na minha versão, na minha Bíblia. Novamente, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 29. Vamos pensar um pouquinho hoje sobre a simplicidade do Evangelho. Tá? E essa palavra fala o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós damos graças a Ti por este dia, por este momento precioso de cultuarmos, de estarmos aqui em comunhão para louvar o Senhor. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor fale conosco agora, Pai. Em nome de Jesus, nós ministramos ao Senhor aqui até agora neste culto, mas agora nós precisamos ser ministrados pela Tua palavra, não pela minha palavra, porque eu de mim mesmo não tenho nada, Senhor. Ai de mim, Senhor Deus, pelas minhas próprias forças. É por isso que eu clamo a Tua misericórdia agora, Senhor, sobre cada um de nós, sobre a minha vida, em nome de Jesus, para que o que for dito aqui, Senhor, seja de fato o que o Senhor transmitir a nós nesta manhã. Em nome de Jesus, eu sou apenas um mero instrumento aqui, Senhor. Que o Senhor me ajude a comunicar esta palavra de uma forma digna, de uma forma que Te glorifique. Eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida, que o Senhor tenha misericórdia de mim, e eu clamo pela vida dos meus irmãos, que o Senhor ajude a cada um aqui, Senhor, a ouvir o que é necessário para cada coração hoje, Senhor, a cada um de nós ser ministrados conforme a maneira que o Senhor quer. Em nome de Jesus, fala conosco, porque nós estamos aqui para ouvir o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria pensar então com vocês, queridos, hoje sobre a simplicidade do Evangelho. Tá? E os irmãos já conhecem um pouco o meu estilo de fala. Eu gosto muito de trazer significados das palavras quando eu abordo um tema. Né? Eu acho que isso é muito importante para a gente, para a nossa compreensão ficar mais apurada, né? Para a gente entender melhor. E falando em simplicidade do Evangelho, eu queria pensar primeiro sobre o significado de simples. Tá? Simples. E parece simples definir a palavra simples, de certa maneira. Mas eu queria conceituá-la aqui. Simples, eu vou ler alguns significados aqui. Simples significa composto de uma única parte ou elemento. Simples. Né? Sem ornamentos dispensáveis. Singelo, elementar, modesto, que não é complexo. Estão me acompanhando? Simples é algo que não é complexo, é algo que é de fácil compreensão, descomplicado, trivial, básico, que não é sofisticado, que não possui luxo, que é comum, de fácil compreensão ou resolução. Simples. Ficou claro, ficou simples, né? Ficou claro, né? Simples. Algo que é descomplicado, é fácil da gente entender. E na semana retrasada, semana passada eu também pincelei um pouquinho, mas 2 semanas atrás eu falei sobre a boa notícia, o Evangelho, a boa notícia a respeito de Jesus. E a boa notícia, ou seja, o Evangelho, que é exatamente o significado de Evangelho, é boa notícia, né? A boa notícia que consta na palavra, ela é muito simples. Ela é muito simples, por incrível que pareça.
ela é simples, tá? É apenas isso. O pecado, vou tentar resumir aqui, me arriscar, né, a resumir a grandeza do Evangelho em algumas palavras aqui. É basicamente o seguinte: o pecado nos separou de Deus e nos condenou à morte eterna no inferno. Estão comigo? Isso é um fato. Tá? Porém, Jesus veio como nosso Redentor para pagar o preço de morte pelos nossos pecados. O preço de morte, para nos tirar da morte eterna do inferno, no inferno, e nos levar para a vida eterna no céu, junto a Jesus. Basicamente isso, o pecado nos separou de Deus, nos condenou à morte eterna no inferno. Jesus então veio para pagar esse preço, essa morte, e nos tirar da morte eterna no inferno e levar para a vida eterna no céu. Basicamente é isso. A boa notícia é isso. Nós estávamos destinados ao inferno por conta dos nossos pecados e Jesus veio e pagou o preço. Por nós, nos resgatou. Estão comigo? É isso. Assim, de forma muito simples, muito singela, muito básica. Essa é a verdade do Evangelho. E a gente precisa ter isso em mente, irmãos, que eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, não é se tornar o Evangelho simplista. Tá? Simplista é outra coisa, eu vou falar daqui a pouco. Mas é enxergá-lo como simples, que de fato ele é. É o plano de salvação de Deus sobre nós. Então, pensando nisso, pensa o seguinte comigo. Várias coisas dentro dessa verdade, da simplicidade do Evangelho, elas se mostram, de fato, como simples. Tá? Primeiro de tudo, a missão é simples. A missão que o Senhor nos entrega, ela é simples. E eu li esse texto lá 2 semanas atrás, eu peço que você vá comigo nele novamente, em Mateus 28. Vai lá para Mateus 28, finalzinho do texto, do capítulo, versos 19 e 20. Antes da gente ler, só para fazer um complemento aqui, eu falei sobre, resumidamente, a boa notícia, o Evangelho, né, que é muito simples. Estávamos condenados para a morte eterna, o Senhor veio, nos resgatou e nos levou para a vida eterna, para aquele que o recebe. Né? E quando nós escutamos a respeito do amor de Deus, falávamos aqui na EBD, né, sobre isso, sobre o amor de Deus, o amor supremo, né, o amor atemporal de Deus. Pensa o seguinte comigo, uma situação hipotética. Se a gente está numa situação de risco ali, de violência, de repente alguém vem com uma arma de fogo contra nós, que Deus nos guarde, em nome de Jesus, né? Mas se alguém vem com uma arma de fogo contra nós, atira na gente, e alguém se coloca na frente da bala, a gente ia sentir, no mínimo, gratidão eterna por essa pessoa. Foi o que o Senhor fez. Foi isso que o Senhor fez. Só que Ele não se colocou na frente de uma bala, né, de uma arma de fogo, mas Ele se colocou à frente dos nossos pecados, que o fizeram crucificado, né? Ele se colocou, eu gosto sempre de lembrar dos pregos, né? Ele se colocou na frente dos pregos. Foram nas mãos e pés dele, não foram nos nossos. Então, assim, o mínimo que nós precisamos pedir para que Deus desperte no nosso coração é gratidão a Ele, né? Como resposta à boa notícia. Mas eu quero ler com você, voltando aqui, Mateus 28, do 19 ao 20. Diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a missão. E ela é muito simples da gente compreender. Eu falei sobre esse texto há 2 semanas atrás. Ele fala: vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem eles a guardar o que eu ensinei a vocês. O processo é simples. A ordenança é simples, não há dificuldade em compreender. Ele está mandando que nós façamos discípulos, batizemos esses discípulos e ensine a caminhar segundo a vontade de Deus. É simples. Não tem nada de complexo aqui. Não quer dizer que seja fácil. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa, tá? Não quer dizer que seja fácil no sentido de grau de dificuldade. Aí a gente vai trazendo as minúcias, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não é uma coisa fácil de fazer, né? Todos os dias para cada um de nós. O grau de dificuldade, precisa a gente diferenciar aqui o grau de dificuldade
do grau de compreensão do que precisa ser feito. Não quer dizer que seja fácil, mas o processo, a ordenança é simples. A missão é simples. Estão comigo? Estão comigo? Além da missão ser simples, de fácil compreensão, os missionários são simples. Se há uma missão, precisa de alguém para cumpri-la. E o Senhor chama estes que quer que Ele deseja que a cumpram, né? Chamou os 12 primeiramente, aí depois houve mais discípulos ali, até chegar em nós, né? Então, os missionários, eles são simples. Ele começou escolhendo pescadores. Homens, talvez, cada um dentro da sua profissão, não eram todos pescadores, mas alguns eram, né? Alguns dentre eles, talvez homens rudes. Homens que não tinham instrução, homens que não eram estudados. Homens jovens. A maioria provavelmente aí com menos de 20 anos. Homens jovens. Homens simples. Assim como nós. Assim como eu, assim como você. Os missionários são simples. E veja, naquela época ele escolheu o pescador, ele escolheu um outro, ele escolheu aquele que era cobrador de impostos. Né? Vamos pensar nos ofícios, assim, né? Na realidade de vida. E hoje ele escolhe cada um de nós. Ele escolhe o pastor, mas ele não escolhe só o pastor. Ele escolhe a dona de casa, ele escolhe o motorista, ele escolhe o professor, o empresário, a vendedora. Ele escolhe aquela que trabalha no escritório, que trabalha no banco, que é estudante, que é empresário. Ele escolhe cada um de nós. Porque os missionários são simples. Eu e você. Além de a missão ser simples e os missionários serem simples, a comunicação é simples. Se nós olharmos para a palavra, o Senhor ele exercia uma comunicação simples. Os aspectos da realidade deles. Vamos pensar o seguinte, nossa língua nativa aqui, no caso, português, né? Então, nós nos comunicamos, obviamente, em português. Se chegar alguém aqui falando outro idioma, vai ficar difícil compreender. Então, nós falamos português. Jesus falava aramaico. Era o idioma do povo naquela época. Era o idioma, a língua que todo mundo ia conseguir entender, falado pelas pessoas comuns, pelos trabalhadores, pela gente simples do povo, pelas pessoas que muitas vezes também eram desprezadas pela elite religiosa. Jesus falava de uma maneira simples, com uma linguagem simples. Estão compreendendo o que eu estou falando? E depois disso, da linguagem falada, eu estou ouvindo muito sobre linguagem por causa da faculdade da Mar, linguagem escrita, linguagem oral, e muito da fonoaudiologia, né? E primeiro Jesus tinha essa linguagem falada, né? Ele falava o que o povo conseguia compreender através do idioma e através da maneira de falar. Mas também depois houve o registro escrito do Evangelho, da boa notícia, das palavras de Jesus. E o registro escrito não foi feito em aramaico, como era o idioma da época, mas ele foi feito em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas ele foi escrito num tipo de grego aqui, eu peço que você se atente com isso, é um tipo de grego chamado grego koiné. Grego koiné, era como um dialeto, vamos pensar o seguinte, né? Era o grego comum. Grego comum, grego que era mais difundido, que era mais conhecido. E, na verdade, era uma língua mais simples, mas era tal como se fosse o inglês hoje. Uma língua global naquele tempo. Então, assim, era o idioma mais conhecido da época. O grego koiné, esse grego simples, que todo mundo sabia. Então, o Evangelho ele foi escrito nesse idioma para que mais pessoas compreendessem. Ele não foi escrito em grego clássico, uma linguagem rebuscada. O grego clássico era falado aí pelas elites, por aqueles mais estudados e tudo mais. Mas esse grego clássico ele não se comunicava com o dia a dia do povo. As pessoas não tinham essa compreensão tão apurada. Então o Evangelho ele foi escrito em grego koiné, esse grego comum, essa linguagem comum que o povo sabia discernir, sabia ler. Porque dessa maneira ele teria um alcance muito maior. Muito mais pessoas poderiam ler do que se fosse uma linguagem mais erudita, vamos falar assim. Era uma coisa simples, precisava ser simples, como o Evangelho é. E
Eu fiz questão de falar do tipo de grego aqui, do grego koiné, o grego comum, né? Porque isso é da mesma raiz de koinonia. Talvez alguns já ouviram essa palavra, koinonia. Koinonia significa comunhão. Grego koiné, grego comum, koinonia, comunhão. Então, comunhão, quando a gente fala, acho que a gente falou antes ali, a gente está em comunhão aqui, juntos, louvando ao Senhor. Quando a gente está em comunhão, é porque a gente tem algo em comum. Comunhão comum. Estão compreendendo? Comunhão comum. Eu creio que a gente tem algo em comum aqui, que é o nosso amor, a nossa gratidão pelo Senhor. Isso que nos faz vir até aqui. Eu creio muito nisso. Você crê? Amém. E comunhão é ter algo, então, em comum. Não apenas na nossa fé, como nós estamos aqui, mas também na forma de falar, como eles tinham. Na forma de falar, na forma de agir, na forma da vida comum, da vida no geral. Comunhão. Eu quero fazer uma parte aqui, só para... Acho que é importante a gente refletir nisso, não é a intenção de censurar ninguém, mas a nossa reflexão aqui é a simplicidade do Evangelho. Ele precisa ser simples, de fácil compreensão. Então nós precisamos fazer com que ele seja de fácil compreensão para quem não o conhece. Estão comigo? Estão compreendendo? Nós precisamos fazer com que ele seja simplificado, não fazê-lo simplista, mas simplificado para que outros compreendam, que não o conhecem, possam compreender. Eu vejo que muitas vezes essa forma de falar, a gente precisa se atentar com isso, porque eu não estou falando que é certo ou é errado falar de tal e tal jeito, não é isso. Mas muitas vezes eu falei que Jesus ele falava a linguagem comum, que o povo entendia, né? E às vezes nós, dentro da igreja, nós adotamos um dialeto próprio, que a gente até brinca assim, né? O crentez, né? Tem o português, o inglês, o tal, né? E a gente às vezes tem o crentez. E eu não estou falando, por favor, não é juízo de valor, mas às vezes a gente faz uso misericórdia. E aí, irmão, tá na bênção, tal, não sei. A gente que vive dentro de uma vida com o Senhor, a gente compreende. Mas se a gente chegar falando isso lá na pessoa do mercado, às vezes que nunca nem ouviu falar de Jesus, ela vai falar: o que esse maluco está falando? Porque não comunica. Não comunica. É um dialeto diferente. É como se lá na época de Jesus falava aramaico e todos falavam aramaico, ele chegasse lá falando inglês. Vamos pensar hipoteticamente. As pessoas não iam compreender. E às vezes a gente utiliza desta maneira, usa expressões, usa termos que não comunicam com aquilo que as pessoas precisam ouvir acerca da boa notícia. Então nós precisamos nos atentar com isso. Da mesma forma como antigamente, nos tempos lá antigos, né, irmão João? Vou me arriscar a falar século porque eu vou errar. Mas as missas na Igreja Católica eram celebradas em latim. Que país que fala latim? Ou já falou? Latim é uma língua morta. Não é um idioma oficial de um país. Era uma língua utilizada lá no ritual, na celebração, mas que ninguém entendia, porque não era a linguagem do povo. E nós não podemos, de certa maneira, voltar aos tempos antigos e passar a pregar a boa notícia em latim. Não latim a idioma, mas na forma da gente agir ou falar. A gente não pode resgatar isso lá de trás, que foi deixado lá atrás. Né? Nesse sentido, além da linguagem, da comunicação simples, o Senhor ele falava através de parábolas, através de exemplos simples, histórias simples que as pessoas iriam compreender, algo que fazia parte da vida delas. Algo que fazia parte. O Senhor naquela época ele se utilizou da agricultura para falar do reino de Deus. Porque ele contou a história do semeador. O semeador saiu a semear, a semente caiu ali, outra caiu ali, outra caiu ali. Porque as pessoas lidavam com a agricultura. Elas iam compreender o que o Senhor estava falando. Eles sabiam muito bem que a semente que caísse lá na pedra, ela ia crescer rapidinho, mas não ia criar raízes e ia morrer, ia secar, né? Então o Senhor se utiliza de figuras que eles iam compreender, coisas simples. O Senhor ele fala a respeito de lamparinas e candeias, que eles iam compreender,
porque era a forma de iluminação que eles usavam. O Senhor usa os conflitos sociais da época para explicar os princípios do reino. Ali a rixa entre judeus e samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos, então o Senhor Jesus utiliza isso para falar dos princípios do reino. Coisas palpáveis, coisas que eles compreendiam. O Senhor, ele fala sobre a relação entre patrão e empregado. O Senhor fala da natureza, do lírio do campo, das aves do céu. O Senhor fala do sal da terra. O Senhor fala sobre servir a dois senhores. O camarada que trabalhava lá no tal X ofício, ele sabia que ele não podia ter dois patrões. Hoje muitas pessoas aí têm 2 empregos, 3 empregos, sei lá quantos empregos, tem mais de um patrão. Naquela época não. Eles não conseguiam ter mais de um patrão. Eles tinham que ou escolher uma proposta ou então a outra. Então o Senhor falava algo da realidade deles. Estão comigo? O Senhor fala sobre porta larga e porta estreita. O Senhor fala sobre dar o que é santo aos cães e pérolas aos porcos. Coisas que eles compreenderiam. O Senhor ainda fala sobre fermento, sobre joio, mostarda. E sobre um pastor com as suas ovelhas. Coisas que eles entendem. Coisas que eles entendem. E pensa comigo, ó. Além de exemplos simples, parábolas que ele usava, o Senhor, veja que ele, de fato ele se humilhou, né? A palavra fala que ele desceu do céu, deixou a sua glória, a glória que habitava junto ao Pai, e desceu, se rebaixou ao nosso nível, a carne e osso e sangue, né? E ele tanto se rebaixou que ele escolheu simbolizar o seu corpo dado em sacrifício por nós em elementos alimentícios, vamos colocar desta maneira. Mas ele não escolheu ser representado por um banquete, por uma como é que se dizia naquela época? Novilho, né? Ou por algum, ele simboliza como cordeiro, né? Mas para nós aqui hoje que nos servimos da mesa do Senhor, quais que são os elementos? Pão e vinho. O Senhor escolheu elementos simples para ser representado. Que algo mais simples que a gente quer encontrar do que um pedaço de pão. E que naquela época era sem fermento ainda. Um pedaço de pão. Este é o meu corpo. Vinho, que era uma bebida comum na época, nas festas e tudo mais. Este é o meu sangue. Algo comum, algo simples. Ele poderia ter escolhido tantas maneiras, ou talvez não algo de alimentício, mas alguma outra coisa. Aquela mulher derramou um perfume tão caro nos seus pés naquela ocasião. Ele poderia ter escolhido de repente aquele perfume para representá-lo, a sua presença. Mas não. Ele escolheu um pedaço de pão e uma porção de vinho para ser representado, algo simples. E através destes princípios tão simples, ele revelou verdades profundas do reino de Deus, de forma simples. Através dessas figuras que eu comentei aqui há pouco, né, do joio, do fermento, do sal da terra e de tantas outras, né, não vou repetir aqui. Mas ele falou sobre as disciplinas espirituais, oração e jejum. Ele falou sobre o céu e o inferno. O Senhor falou sobre apologética. Para quem não sabe, apologética é a defesa da fé. Os princípios de defesa da fé. Por que nós cremos em Jesus hoje? Apologética, defesa da fé. O Senhor explicou o porquê que Ele era o único caminho, a verdade e a vida. Ele deu motivações, argumentos. O Senhor falou sobre, desses princípios simples, Ele falou sobre a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Como que acontece a salvação? Ele falou sobre isso. Ele falou sobre a escatologia, a doutrina do fim dos tempos, das últimas coisas, né, do final dos tempos. Já estudamos aqui na EBD. O Senhor falou sobre isso.
falou sobre a paternidade divina, sobre o Espírito Santo, sobre a ressurreição e tantas outras coisas, de forma simples. Simples. E por conta de falar desta maneira, de uma comunicação simples, o povo dizia que Jesus falava com autoridade. Diferente dos escribas, diferente dos fariseus, dos religiosos lá da sinagoga. Eles falavam, quem é esse que fala com tanta autoridade, não como os escribas? Porque os escribas, eles falavam daquela linguagem rebuscada, utilizavam roupas caras e todos aqueles rituais, que era o costume deles, ok. Mas não comunicava com o que as pessoas precisavam ouvir, não comunicava com as necessidades do dia a dia delas. E nós não podemos fazer desta mesma maneira de novo, resgatar coisas que ficaram lá para trás. Não estou dizendo que não temos que ter reverência, que não é isso. Mas coisas, a gente não pode complicar de novo. Tem que manter a simplicidade. Às vezes quando eu me deparo com alguma coisa burocrática, assim, alguma coisa que tem que resolver do dia a dia, até brinco, assim, falo que para que facilitar se dá para dificultar, né? Às vezes quando alguma coisa que a gente tem que resolver, enfim, qualquer coisa burocrática, né? Para que facilitar se dá para atrapalhar, né? Às vezes funciona desta maneira. Só que a gente não pode fazer isso com o Evangelho. Para que complicar o Evangelho se ele é simples? Para que complicar tanto o que o Senhor falou de forma tão simples, que comunicava tão bem? Para que a gente vai criar ruído nessa comunicação? Não podemos fazer isso. Não podemos. É preciso a gente gerar proximidade entre a igreja, né? Gostamos de falar, a igreja somos nós, né? De fato, amém. Mas precisamos criar, então, proximidade entre a igreja e as pessoas de fora da igreja. Se a gente começar a falar latim aqui, aspas, né? Figura de linguagem. Falar latim, a gente não vai comunicar nada com as pessoas de fora. E eu queria já estou encerrando aqui a minha fala, mas eu disse que ia mencionar sobre isso, mas eu queria dizer que tornar simples é diferente do simplismo. Ser simplista. Ser simples é diferente de ser simplista. Simples é de fácil compreensão, que não possui ali adornos dispensáveis, algo fácil de resolver, algo sem ornamentos. Simples, fácil. Agora, simplista não. Simplismo é a simplificação exagerada. Simplificação exagerada. Quando a gente não considera alguns elementos básicos de uma situação, talvez podemos dizer aí um reducionismo, né? Reduzir uma questão demais, desprezando ali dados fundamentais para a gente lidar com ela. A gente não pode fazer isso com o Evangelho também. Esse reducionismo. Não. Ele é simples, o Evangelho é simples. Ele precisa ser comunicado de maneira simples e não simplista. São coisas bem diferentes. E se o Evangelho, irmãos, é simples, nós também precisamos ser simples. Nós também precisamos. Na nossa vida, na nossa forma de falar, na nossa forma até mesmo de vestir muitas vezes, né? Eu lembro quando eu trabalhava no escritório, era roupa social. Eu só não usava o terno. O terno era, assim, paletó, né, na verdade. Podia usar, mas não era obrigatório lá, pelo menos no meu setor. Mas era gravata, camisa, sapato todo dia. Porque era a forma que comunicava ali, era a forma que era necessária. Uma forma como eu estou hoje, por exemplo, era sábado eles deixavam aí com a roupa mais tranquila. Mas não era, uma outra forma que comunicava. Às vezes você for num terno e gravata e sapato social num lugar para fazer uma outra coisa, não vai comunicar. Confesso para os irmãos, o irmão já me conhece, não sou adepto de terno e gravata aqui. Eu me sinto bem assim. Assim do jeito que eu estou. Mais ou menos isso, né? Porque eu acho que tem coisas que a gente
são simples, a gente não precisa complicar. A gente tem que comunicar e não afastar. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? E por consequência a gente precisa então, ao ser simples, fazer da nossa igreja uma igreja simples. Não simplista, simples. Simples, onde as coisas acontecem de maneira de fácil compreensão. Simples no sentido de descomplicada, sem coisas que são dispensáveis. E não é complexa nesse sentido. Que o Senhor faça de mim e de você pessoas simples e da nossa igreja uma igreja simples, para a glória dele. Amém? Amém. Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar com você mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque hoje o Senhor, eu creio, o Senhor nos desperta para uma vida de simplicidade, no sentido de viver a simplicidade do Evangelho, buscar viver o Evangelho na sua essência, lembrando da boa notícia, da boa nova, porque isso é o Evangelho, que estávamos destinados à morte eterna e o Senhor Jesus nos resgatou e nos levou para a vida eterna. Esta é a boa notícia. Esta é a boa notícia. Então nos ajuda a primeiramente viver essa boa notícia de forma simples, não querendo complicar as coisas, também não querendo rebaixá-las, Senhor, de forma simplista, mas nos ajuda a viver a boa notícia, o Evangelho, a vida com Jesus de forma simples, de forma descomplicada, para que através disso a nossa igreja se torne também desta maneira. E por consequência a nossa comunicação a respeito do Senhor seja simples também, Pai. Nós precisamos criar proximidade com aqueles que não te conhecem e não afastá-los, Senhor. Então que o Senhor nos ajude a primeiramente viver desta maneira simples diante do Senhor, para comunicarmos essa simplicidade do Evangelho para aqueles que não te conhecem, Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração e nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, para a tua própria glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.